Com o livro de Hannah Arendt e as origens do totalitarismo, irei abordar sobre a emancipação política da burguesia, período de 1884 a 1914, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e logo dando início à Primeira Guerra Mundial. Ao falarmos de emancipação política da burguesia, temos que citar que essa classe foi buscando cada vez mais os seus interesses, atender às suas próprias necessidades. Assim, ela começou a ter ligação com o Estado, logo o Estado fornecendo todas as suas necessidades. E assim, a burguesia acabou tomando conta de muitas decisões que eram do Estado. Arendt argumenta que a burguesia teve um papel importante na criação das condições que possibilitaram o totalitarismo, ao priorizar estabilidade e lucro e negligenciar responsabilidades políticas. Embora o totalitarismo não tenha surgido apenas da burguesia, seu desprezo pela esfera pública enfraqueceu as instituições democráticas. Então, Arendt destaca que o imperialismo europeu, apoiado por interesses dos burgueses, criou formas de dominação sem participação do cidadão, que funcionaram como testes, para os métodos autoritários usados pela Europa. No livro da Hannah, Origem do Totalitarismo, ela fala um pouquinho do porquê o regime totalitário ele surgiu, do porquê ele chocou tanto o mundo. Lá ela conta um pouquinho, no livro, que não foi por um acaso, foi por crise política, crise social. Também, para Arendt, as massas não são um grupo social, elas são um grupo, de pessoas desenraizadas, que não tem partido, não tem sindicatos, que não tem ali um apoio e elas se juntaram. E aí, com a crise, que teve do Estado-nação, teve a falência de instituições tradicionais, instituições financeiras. E foi nesse momento que as pessoas ficaram mais vulneráveis, ficaram sozinhas e também com aquele ressentimento neles. Aí eles buscaram também uma ideia em movimento extremista que ofereceram para eles um inimigo, que era culpar os judeus, os comunistas, as minorias. E também era uma falsa solução, mas que no momento foi o que eles conseguiram, deram um sentido ali para sua causa. E aí Arendt também ele explica que logo após, inicialmente ali, a burguesia ela era a base do liberalismo. E aí, com medo de que houvesse uma revolução ali, com medo que houvesse uma revolução ali dos socialistas, do povo econômico ali, da parte que apoiou os totalitarismo, eles acabaram achando que poderiam controlá-los, e isso não é verdade. Quando esse regime se consolidaram, ninguém escapou, nem mesmo os financiadores, O poder totalitário, ele dividia os espaços, ele dividia tudo e todos, Ele tinha o controle ali de todas as pessoas, ele era totalitário. Arendt, Origens do Totalitarismo, mostra que a ideologia racial não foi uma invenção do nazismo. Foi uma ideia que já existia, era uma ideia que existia antes mesmo do século XX. Era uma parte da cultura ocidental. Os nazistas apenas usaram o racismo como uma arma, pois sabiam que poderiam ajudar eles de alguma forma, sabiam o poder que isso tinha. Então eles usaram uma arma de guerra política. No século XIX, o racismo vira uma ideologia, saiu dos círculos intelectuais e virou um discurso público. Ideias liberais e ganhou até o apoio estatal. Virou uma política oficial em vários países. A autora Hannah alerta que o racismo não é um problema alemão, é uma força que destrói nações e cria divisões profundas. Quando vira política de Estado, abre caminho para o totalitarismo. Bom, a Hannah, ela analisa o racismo
de modo como surgiu na Europa. Ali na França, no século XVIII, a nobreza se via como uma herdeira dos povos germânicos. Elas se sentiam superiores ao povo comum, entre aspas. Isso acabou criando uma divisão racial interna que serviu, para manter os privilégios aristocráticos. Já na Alemanha, após a derrota para Napoleão, o racismo ele emergiu com uma ideia diferente. Ele veio não para dividir, mas sim para unir, Os nacionalistas, querendo excluir a nobreza, usaram a ideia de sangue comum. Essa ideia veio para formar uma identidade nacional baseada na etnia, fugindo daquilo de se basear na cultura ou então na história. O resultado disso veio a ser um nacionalismo reativo, tribal e também excluente, devido aos outros fatores. Acabou que se aliou então ao antissemitismo e moldou esse racismo que a gente conhece atualmente. Bom, dando continuidade aqui ao livro 2, que é o Totalitarismo de Hannah Arendt, sobre o tema racismo. Esse termo ele também se torna bastante polêmico, porque ele vem num traço da sociedade que, por mais que ela tenha sido evolutiva, ainda a gente se pega nesse assunto. O livro ele aborda que o racismo ele foi algo que foi sendo construído no decorrer dos tempos, E antigamente era acreditado em falsas crenças, que você misturar os povos, porque existiam uma sociedade superior e que se você misturasse esses povos, seria um mal à sociedade. Mas que, na verdade, esses critérios eles foram criados mais para forma de controle, da sociedade como um todo. E isso explica muito a relação da escravidão e até mesmo os genocídios.